E esta noite temos o prazer de receber no Summit Jeffrey S. Korn, diretor do Centro de Direito Militar da Universidade Texas Tech. Senhor Eagle Marcos, diretor da Republican Overseas Israel, e Owen Alterman, correspondente sênior da I-24NEBS em inglês, muito obrigada por participarem esta noite. Enquanto perguntamos, estamos falando sobre a névoa da guerra ou a névoa do secretário de guerra? A batalha contra o narcoterror está tendo efeito contrário? Antes de começarmos nossa conversa, vamos dar uma olhada mais profunda. A ofensiva militar dos Estados Unidos da América contra barcos suspeitos de tráfico no Caribe virou uma crise política. A polêmica envolve um ataque em setembro que afundou uma embarcação e teria matado 11 pessoas. Depois, surgiu uma alegação mais grave. 2 sobreviventes desarmados, presos aos destroços, teriam sido mortos em um ataque duplo. Críticos afirmam que isso viola antigas regras das Forças Armadas dos Estados Unidos da América que protegem náufragos e incapacitados, sugerindo possível crime de guerra durante a tempestade. O secretário de Defesa Pete Hegseth, que defendeu publicamente a operação e afirmou que teria tomado a mesma decisão. O Pentágono insiste que o ataque foi legal e teve como objetivo prevenir novas ameaças. Mas a pressão bipartidária aumentou no Congresso, com parlamentares exigindo transparência, investigações e responsabilização. A comoção ultrapassa o incidente e levanta questões sobre as regras do uso da força. Quando não há guerra declarada, os limites do executivo e o alcance dos líderes militares em nome da segurança nacional. Hegseth ultrapassou os limites de sua autoridade? Já é hora de Hegseth se afastar? Como definimos a névoa da guerra quando nenhuma guerra foi declarada? Quais consequências legais poderiam ou deveriam seguir? Tudo bem, senhores. Então, quais poderiam e deveriam ser as consequências legais daqui em diante? Como sempre, começamos nossa conversa com uma rodada rápida, 30 segundos para cada um expor sua posição inicial sobre o assunto. Vamos retomar a conversa. Senhor Korn, por favor, comece. Seus 30 segundos começam agora. Bem, eu acho que o problema, de modo geral, é que os Estados Unidos caracterizaram o que é fundamentalmente um problema de aplicação da lei como uma guerra. E por isso, invocaram a autoridade para matar pessoas como uma medida de primeira escolha. De acordo com as leis de guerra, há quase unanimidade entre a comunidade jurídica internacional de que essa não é uma caracterização legítima para esse problema. Para mim, não é apenas o duplo ataque. Não é o segundo ataque que levanta problemas. É o primeiro ataque, que é um desvio da prática de longa data de interceptação e apreensão marítima. Forçar uma solução jurídica redonda em um problema operacional quadrado gera uma abrangência operacional excessiva. Percepção de uso excessivo da força, que acredito ser o que esse incidente realmente mostra. Não é o segundo, é o primeiro. É só o começo. Senhor Águia Marcos, seus 30 segundos começam agora. Isso é narcoterrorismo e esses terroristas estão atacando os Estados Unidos. Agora, com um ataque ativo aos Estados Unidos e essas drogas que podem matar milhares de pessoas. Você tem uma responsabilidade moral como governo de realmente defender sua pátria, de defender nosso país e nossa inocência das pessoas que querem nos matar. No final das contas, é exatamente isso que temos aqui. Finalmente temos um presidente que diz, sabe de uma coisa? Nós realmente vamos acabar com essa guerra às drogas, nós vamos defender nossa pátria. E, como você sabe, estamos muito preocupados em falar sobre a inocência, por assim dizer, nessas embarcações. Mas e quanto às milhares e milhares de pessoas que acabam potencialmente drogadas e têm overdose por causa das drogas que essas pessoas estão transportando? Adivinha só, esses são os inocentes que deveríamos proteger, e não esses narcoterroristas. Certo. Por último, mas não menos importante, nosso Owen Alterman. Suas considerações? Ellie, pode ser que estejamos tentando encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Os Estados Unidos precisam apenas fazer um buraco quadrado, já que a peça é quadrada. Ou seja, parece bastante claro que isso é ilegal, que isso vai contra o direito internacional, mas a lei simplesmente não é adequada. Isso favorece muito os traficantes. O que a lei basicamente diz, Ellie, é que a polícia tem que ir, ou a guarda costeira tem que ir, ou até mesmo a marinha tem que ir, ou os fuzileiros navais. É basicamente controlar cada navio e contrabandear drogas. Mas como impedir isso de fato? Como você realmente enfrenta os chefes do crime?
Donald Trump tuitou que qualquer pessoa contrabandeando drogas para os Estados Unidos da América precisa, usando letras maiúsculas. Claro, cuidado, mas a lei não dá aos Estados Unidos ou outros países meios para obrigar essas pessoas a terem cuidado. E Ellie, espero que possamos discutir o que os Estados Unidos da América podem fazer sobre isso. Então, a partir deste ponto, senhores, sintam-se à vontade para interagir e vamos começar exatamente desta posição. Professora Korn, ouvindo vocês três. Eu suspeito que o que precisamos fazer neste início de conversa é formular a pergunta certa. Estamos falando sobre uma definição clara de guerra, sim ou não? E isso está alocando o poder para as ações seguintes? Bem, deixe-me dizer, acho que tenho sido uma das defensoras mais ardorosas de uma caracterização ampla e pragmática, tanto do direito de um Estado se defender contra grupos armados não estatais, quanto do que qualifica como um conflito armado. Mas comparar as atividades de um sindicato de tráfico de drogas com um grupo como o Hamas, o Hezbollah ou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria é como comparar um mosquete com um míssil de cruzeiro Tomahawk. A segunda palestrante usou a palavra crucial. Ataque envolve o uso intencional de violência contra um oponente. E não há evidências de que esses grupos pretendam matar americanos. Agora, eu não subestimo o impacto negativo dos narcóticos. E acho que é algo terrível. E eu aplaudo o governo Trump por designar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Mas o que isso faz legalmente é expandir a autoridade de resposta criminal. Isso não concede, de forma alguma, ao presidente a autoridade para essencialmente iniciar uma guerra. E não houve provas suficientes de que aprimorar os esforços de aplicação da lei internacional seria ineficaz para lidar com esse problema. Podemos falar sobre esculpir um buraco quadrado, mas, na verdade, estamos dizendo que é difícil fazer cumprir a lei. Nós simplesmente vamos ignorar esses mecanismos e começar a matar pessoas como uma medida de primeira escolha. O que eles fazem não se compara aos ataques intencionais e à violência que grupos como a Al-Qaeda infligiram aos Estados Unidos e outros países. Essa é uma pergunta ainda mais profunda que ouço. Owen, volto para você. Intenção ou resultado? O que tem mais peso aqui? Bem, veja, acho que está claro novamente que isso é um ataque, Ellie, sob o direito internacional tradicional, e acho que isso está bem estabelecido. Você ouviu dos palestrantes que os cartéis de drogas não matam americanos intencionalmente, mas é claro que matam. Eles estão contrabandeando drogas para os Estados Unidos? Sim, eles fazem isso para ganhar dinheiro, mas sabem muito bem que vão acabar matando muitos americanos nesse processo. E o governo Trump deixou isso claro. O que precisa acontecer é que os Estados Unidos precisam trabalhar com outros países do hemisfério ocidental ou ao redor do mundo para mudar as leis internacionais de direitos humanos e dar mais ferramentas aos estados para combater os cartéis de drogas. Porque os Estados Unidos e outros países estão simplesmente perdendo a guerra contra as drogas e a guerra às drogas. Mesmo que seja só uma guerra metafórica, pois eles simplesmente não têm as ferramentas. Sim, Ellie, é uma situação delicada com muitas substâncias perigosas. Você não quer que Greta Thunberg forme uma milícia ou arrecade fundos para um B2 para destruir instalações de petróleo, já que o petróleo é perigoso. Claro, é uma situação delicada. Mas ainda assim, é preciso haver mais ferramentas para ter uma verdadeira forma de dissuasão, porque não há nada que impeça as pessoas nesses barcos. Porque, no pior cenário, o navio deles é interceptado, desde que não ataquem a marinha, fuzileiros, polícia ou guarda costeira. O pior que pode acontecer é eles serem julgados e irem para a cadeia. É preciso um real fator de dissuasão para eles, especialmente para os chefes do crime que os comandam, não para os soldados rasos. E precisa haver uma nova convenção internacional, acordada pelos Estados Unidos e outros países, para permitir isso. E sim, isso vai levar muito tempo, não é uma solução para amanhã ou para o dia seguinte. Mas a médio prazo pode haver progresso. Os Estados Unidos podem estar mais preparados e equipados para combater o contrabando de drogas adequadamente. Então, quantos milhares de pessoas? Quantos milhares de inocentes vão estar mortos até que isso seja resolvido? Você e eu sabemos que buscar consenso na comunidade internacional leva anos e não temos esse tempo. As pessoas estão morrendo agora. Uma coisa a se notar é que, sabe, Venezuela, Irã e Hezbollah, eles são aliados. Eles são aliados. Então, quanto dinheiro vem dessas drogas ilegais? Bilhões e bilhões de dólares? Entre 250 e 350 toneladas métricas de cocaína todos os anos transitam pela Venezuela ou são realmente produzidas lá?
Agora, pense bem, quantas pessoas inocentes precisam morrer antes que a gente realmente consiga fazer alguma coisa? Já basta. E quanto dinheiro está rolando, Ethan? Está circulando? Quanto dinheiro? Quanto dinheiro está fluindo da Venezuela para nossos maravilhosos aliados no Irã e para o Hezbollah? Para financiar o terror? Isso virou completamente o Oriente Médio de cabeça para baixo e causou a morte de milhares de pessoas. Isso precisa parar. O presidente Trump está tentando parar isso agora. É verdade. Será que conseguimos realmente chegar a um consenso? Espero que isso ainda demore anos. E não estou disposto a sacrificar milhares e milhares de vidas americanas e vidas ao redor do mundo inteiro enquanto esperamos. Vou ser breve. Entendo o que você diz, não é um argumento fraco, mas os Estados Unidos ainda devem agir conforme a lei. Vimos este presidente usar ferramentas criativas para que países façam o que ele quer rapidamente. Nada impede Donald Trump de usar essas ferramentas. Tarifas, ajuda, comércio, o que quiser. Você é dos republicanos no exterior. Donald Trump mostrou que tem ferramentas de política externa e que, se uma questão for prioridade na política externa, ele pode fazer acontecer rapidamente. Ele pode fazer isso acontecer por meio da lei, que a lei pode ser mudada e ferramentas podem ser adquiridas. Os Estados Unidos não precisam de uma solução padrão, mas podem criar uma sob-medida para vencer a guerra às drogas como deve ser. Professora Kauerhen, exceto... É interessante que, quando falamos sobre cooperação internacional, existe a percepção de que os Estados Unidos excederam sua autoridade legal, que estão adotando uma caracterização inválida de ambos. Ataque armado, acionando o direito à legítima defesa, e conflito armado, justificando atacar esses grupos, levou à perda da cooperação internacional. Alguns dos nossos aliados mais próximos se afastaram de fornecer informações acionáveis na região. E outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho muitas vezes é ignorado. É muito simples falar sobre matar pessoas. Usar o exército para matar pessoas. Homens e mulheres nas Forças Armadas devem cumprir essas ordens e têm direito à clareza moral. Clareza legal proporciona clareza moral. E quando você oferece incerteza legal, você oferece incerteza moral. E é fácil esquecer que uma ordem é dada. Alguém tem que apertar o gatilho daquele míssil, e nós devemos. Devemos às nossas Forças Armadas essa clareza legal e moral. Se precisarmos de mais recursos, mais cooperação internacional, eu apoio totalmente isso e encorajaria o governo a buscar esse tipo de apoio do Congresso. Mas simplesmente declarar unilateralmente que posso designar um grupo como organização terrorista porque causam danos aos Estados Unidos. A guerra não é ditada apenas pelo dano causado. E se o status de guerra for baseado em quantos americanos morrem todo ano por uma substância perigosa, mais americanos morrem por abuso de álcool. 12 mil americanos morrem por ano devido à direção alcoolizada. Vamos começar a explodir motoristas bêbados com ataques de drones? Não é assim que definimos guerra. Eu apoiei o ataque do presidente ao Irã. Coescrevi um artigo de opinião no Washington Post para apoiar isso, porque todos os requisitos do direito internacional apoiaram essa afirmação de poder militar. A grande maioria dos especialistas internacionais rejeita isso e nós estamos perdendo. O tipo de cooperação e apoio internacional que nossos outros convidados disseram ser tão importante nesta campanha. Senhor Marcos, por favor, sua opinião. Que tal isso? Para clareza moral, milhares de pessoas estão morrendo e não são essas pessoas. Vamos explodir motoristas bêbados? Estou falando de inocência. A diferença entre dirigir bêbado e drogas é que as drogas são muito mais letais do que o álcool. Na maioria das vezes, aos 12 anos é possível beber álcool e ficar bem. 000 inocentes que eu vi morrer em cerca de um ano. A diferença? Dirigir bêbado difere dos cartéis de drogas, porque estes são grupos organizados. Não é permitido usar esse dinheiro para operar transnacionalmente, trazendo drogas aos Estados Unidos. Motoristas bêbados são pessoas que estão agindo de forma horrível e imprudente ao sair dirigindo depois de usarem suas drogas e causarem acidentes. Não estou defendendo explodir motoristas bêbados. Estou destacando que você não define guerra pelo dano. Você define pela agressão. E agressão é o uso intencional da força. Você teria que ser o cartel de drogas mais insano do mundo para ter como objetivo matar seus consumidores. Eles são seus consumidores. Dizer que é uma guerra facilita tratar o problema como prego, pois assim, você usa o exército como martelo. Mas em termos de direito internacional e realidade operacional,
Isso não é forçar os limites, isso é destruir completamente os limites. Poderes policiais são suficientes. Será que aplicar a lei basta para que as forças de segurança enfrentem os cartéis de drogas que dominam? Eles dominaram os cartéis no Ocidente. Isso basta. Eu concordo com você. A lei existente não apoia o que está acontecendo, mas há uma razão. Southcom renunciou. Existe uma razão para ele ter feito isso ao assumir o comando há cerca de um ano. Ele destacou que a principal missão do Southcom era interceptar drogas internacionalmente. Quando o secretário de Defesa o pressionou a tratar isso como guerra, ele renunciou de repente. Ele ainda não revelou publicamente o motivo, mas não é difícil inferir que houve um reconhecimento de que estamos excedendo nossa autoridade novamente. Eu sou totalmente a favor de expandir os limites. Eu sempre fui uma das defensoras fervorosas da campanha de Israel contra grupos armados organizados envolvidos em hostilidades. Mas dizer que isso é o mesmo que o Hezbollah ou o Hamas, só porque há cidadãos americanos morrendo de overdose de drogas, é totalmente absurdo. Só olhando para o passado, Obama, Bush, Clinton, todos tentaram sanções e diplomacia, mas não funcionou. Os cartéis se fortaleceram e a situação na Venezuela piorou. Talvez Trump só esteja tentando fazer seu trabalho. Isso já é interessante por si só, mesmo aceitando essa proposta. Sim. Que isso é guerra. Onde estão as evidências de que a maior parte do fentanil está vindo da Venezuela? Isso está distorcido. Não vem de lá. Segundo, como identificamos membros do grupo armado inimigo? Eu comecei minha carreira como oficial de inteligência. Qual é o critério de identificação de ameaça que justifica você matar pessoas? Você não pode generalizar as... E eu quero acrescentar um ponto antes de passarmos pro Mark, sabe? E nisso eu concordo 100%. Olha, se a lei não permite, as Forças Armadas dos Estados Unidos não podem simplesmente violar a lei descaradamente. Essa não é uma opção de política, ou pelo menos não deveria ser. Novamente, existe uma alternativa. Eu já esbocei isso. Sim, isso não resolve de imediato, mas traz uma solução melhor com o tempo. Mas só porque o problema não pode ser resolvido com as ferramentas atuais, não significa que você pode simplesmente criar suas próprias ferramentas. Se elas não forem previstas pela lei... Escolha interessante de palavras. Uma solução imediata. Quando estamos falando sobre cartéis de drogas, eles dizem, Marcos, quais são seus pensamentos? Eu não tenho mais comentários. Eu já me repeti algumas vezes. Acho que no final das contas, temos um problema sério. Um problema sério e você tem que lidar com isso. Em vez de empurrar com a barriga esperando que a comunidade internacional reescreva as leis para acomodar a realidade de que a Venezuela tem uma costa gigantesca, e é quase impossível regular e controlar. Em dissuasão, né? Você quer isso, mas os militares americanos cercaram a Venezuela e os barcos continuam saindo. Certo, tudo bem. Estamos encontrando eles para explodir. Então, de alguma forma, estamos identificando eles. Se conseguimos encontrá-los para explodir. Isso é chamado de cavalheiros, né? Só estamos colocando uma vírgula bem aqui. Não é um cachorro, estamos só numa pausa rápida, voltamos já. Nós vamos expandir a nossa conversa para o cenário global, se preferir, como isso impacta os adversários dos Estados Unidos da América. Fiquem conosco. Doutora professora Niga Marcos e Alterman, voltamos já.